Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade a nosso pequeno estudo sobre o Evangelho de João. E hoje nós falaremos do capítulo 7. Contextualizando, nós vimos que no capítulo 6, Jesus, ele fala que ele é o Cristo, ele também começa a pregar a respeito da salvação e muitos acham que a pregação, que os ensinos de Jesus eram muito duros e resolvem abandoná-lo. Okay? Isso foi o final do capítulo 6. O capítulo 7, ele começa dizendo o seguinte: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Queridos, a festa das cabanas, essa festa que Jesus foi convidado para ir e que foi no tempo dele, era uma festa que comemorava a jornada de Israel pelo deserto, né? E quando foi liberto lá do cativeiro do Egito. Então essa festa também era chamada de festa dos tabernáculos, de festa das tendas, né? E ela fazia com que os olhos daquele povo se voltassem para o futuro também, né? Para o Messias prometido. Então, durante a festa das cabanas, os israelitas, eles permaneciam, eles dormiam em cabanas feitas de palhas, de folhas de árvores, etc., para lembrar o cuidado que Deus teve com eles durante aquela jornada pelo deserto. Nós sabemos que durante a jornada pelo deserto, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, Deus os conduziu pelo deserto durante aproximadamente 40 anos, e durante aquele período Deus providenciava o alimento, o maná do céu, providenciava a água, providenciava até mesmo as roupas que aquelas pessoas usavam, elas não se deterioravam. Deus cuidou de tudo, cuidar de Deus foi perfeito. Então essa festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou festa das tendas, era exatamente uma comemoração que o povo fazia com relação a essa jornada e os olhos voltados sempre para o Messias, para o Salvador. Então era isso. E aí algumas coisas interessantes nós podemos observar aqui. Primeiro, os irmãos de Jesus não criam nele. Olha que coisa. Muitas vezes, como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, são os da nossa própria casa que não acreditam, que muitas vezes quando nós falamos a respeito do amor de Deus, os da nossa casa, da nossa própria casa, irmãos, né, muitas vezes maridos, muitas vezes esposas, muitas vezes filhos, eles além de não acreditarem, muitas vezes até brincam, né, até zombam um pouco. Com Jesus não foi diferente. Os próprios irmãos não acreditavam que ele era o Messias, a despeito de tudo que ele já vinha fazendo com milagres e etc. Né? Então foi isso que aconteceu. Mas os irmãos fazem uma proposta para Jesus aqui, que é uma proposta que o mundo geralmente faz. Eles dizem: olha, o senhor perdeu muitos discípulos, você perdeu muitos discípulos. Quando você começou a ensinar daquela maneira mais veemente, muitos te abandonaram. Essa festa é uma boa oportunidade para você fazer com que eles voltem e talvez até conquistar mais discípulos.
Porque aquele que faz o que você faz tem que fazer em público, tem que fazer no palco. Era essa a proposta. Porque para o mundo é assim, na verdade nós sabemos que é assim. Né? Se você precisa de um palco para estar angariando ou conquistando novos discípulos. Mas com Jesus não foi assim. Com Jesus foi absolutamente diferente. Essa sugestão que foi dada a ele para agir como se age no mundo, né? Procurando um palco, né? Para fazer para se apresentar, foi veementemente rejeitada por Jesus. O mundo busca o sucesso dessa forma, mas aquele que é cristão, que tem Jesus no coração, ele sabe que o sucesso pelo aplauso, ele é extremamente efêmero. Na verdade, ele é uma ilusão. E Jesus não aceitou essa proposta. E aí Jesus diz, olha, o mundo não odeia vocês, mas a mim o mundo odeia, porque eu dou testemunho do que o mundo faz é mal. O que Jesus estava dizendo é, quando eu venho e começo a falar do reino de Deus, dos princípios cristãos, daquilo que é necessário para que vocês me sigam, aqueles que estão acostumados a ter uma vida dissoluta, aqueles que estão acostumados a ter uma vida pecaminosa, não se satisfazem com essa minha conversa. Então eles não odeiam a vocês, mas odeiam a mim, porque eu os confronto. Eu mostro que aquilo que eles fazem é absolutamente errado, é contrário aos princípios cristãos, é contrário aos meus princípios, por isso o mundo me odeia. Era isso que Jesus explicava aos seus discípulos naquele momento. Então a proposta que foi feita a Jesus pelos seus irmãos foi a mesma proposta que Satanás fez lá no começo quando Jesus surgiu aqui no seu ministério. Ele levou Jesus, você conhece, ao pináculo do templo, você conhece a passagem, e disse, olha, está vendo todo esse mundo aqui? Se você me adorar, eu te darei, porque isso me foi dado. Essa mesma proposta rejeitada por Jesus naquela ocasião, mais uma vez foi feita pelo diabo a ele aqui. Nessa oportunidade, o diabo usando até de forma inconsciente dos irmãos, mas usando os próprios irmãos de Jesus. Isso traz mais uma lição para nós, o diabo não desiste. Ele não desistiu de Jesus, por que desistiria de nós? Daí a necessidade de estarmos sempre atentos, sempre em comunhão com Deus, que é o único que nos sustenta, não existe outro. Então essa é mais um aprendizado para nós aqui a partir do versículo 1 do capítulo 7 do Evangelho de João. Para que o vídeo não fique longo, eu vou encerrar aqui, nós faremos uma segunda parte, concluindo o capítulo 7. Se você gostou desse vídeo, você dê o seu like, faça o comentário. Se você não gostou, pode dar o seu dislike. Também divulgue, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Se serviu para você, vai servir para outros também. Se não fez a inscrição no canal, faça. Se quiser seguir também no YouTube, é Welton Demétrio. Se você quiser seguir no Instagram, é @emdefesadapalavrra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Mas antes de você encerrar o vídeo, não esqueça de responder as duas perguntas. O que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito. Deus os abençoe em nome de Jesus.